É por isso que o Logos está no topo da hierarquia. É assim que a hierarquia deve ser estruturada para tudo o mais. Você tem uma estrutura e pensa: aqui a estrutura deve ser subordinada? A resposta deve ser algo como a estrutura deve ser subordinada ao processo que gera a estrutura, ou a estrutura deve ser subordinada ao processo que gera e mantém a estrutura. Como poderia ser de outra forma, a menos que a estrutura seja perfeita? Nesse caso, você dispensa a coisa que a gera e a aprimora, mas então você é um totalitário. Encontramos a resposta. Não, você não encontrou. As pessoas ainda estão sofrendo e ainda estão morrendo. Você não tem a resposta. Talvez você tenha uma resposta que signifique que não há tanto sofrimento e morte quanto poderia haver, mas ainda há muito caminho a percorrer. Então faz todo o sentido que tudo deve ser inserido dentro disso. Eu penso nisso como a mais alta ordem de busca moral. E isso também lhe dá uma hierarquia moral. É a coisa mais importante. Você faz isso com atenção e fala honesta. É assim que você faz. Você não sacrifica isso por nada, porque se fizer, estará prejudicando sua alma. Há uma ideia no Novo Testamento de que o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que não pode ser perdoado. Ninguém sabe exatamente o que isso significa. Talvez não signifique nada. Mas eu acredito que isso é o que significa. Atenção e honestidade, porque esse processo gera tudo. Se você viola esse processo, então não há esperança para você, porque esse é o processo pelo qual você se aprimora e aprimora tudo o mais também. Portanto, se você decide que não vai se envolver, é como se não houvesse conserto. Você arruinou sua relação com aquilo que poderia consertar sua vida. É assim que você mantém o caos afastado. Parte disso é estrutural. Você sabe como fazer essas coisas. Isso faz parte de suas habilidades. Por que há a suposição na tradição judaico-cristã de que as pessoas são fundamentalmente iguais perante Deus? Isso significa que todos, independentemente de suas particularidades como indivíduos, têm isso como sua ordem mais elevada de função. Eles fazem isso da melhor maneira que conseguem. Isso é, talvez, a função sociológica, política e econômica mais extraordinariamente valiosa. É por isso que as pessoas são valiosas. Temos essa capacidade de continuar gerando melhorias na estrutura que habitamos em conjunto. Isso nos dá uma unidade fundamental na ordem mais elevada de análise com espaço para tanta diversidade quanto você puder gerenciar. Na verdade, acontece que quanto mais diferente for a subestrutura, melhor, porque então você pode estar fazendo algo diferente de mim. Isso seria bom, porque se estivermos fazendo a mesma coisa, é apenas duplicação de trabalho. Se pudéssemos concordar no princípio de ordem superior e, em seguida, nos especializar nos níveis de ordem inferior, temos o mundo perfeito. Isso não acontece com muita frequência. Outra regra geral é que, se você está tentando resolver um problema, resolva-o no nível de realidade mais alto possível antes de se atrever a subir na hierarquia de abstração. À medida que você sobe na hierarquia de abstração, a probabilidade de cometer um erro catastrófico ao tentar consertar o problema aumenta radicalmente. A abstração é muito poderosa, então você deve ter muito cuidado. Vimos isso quando o mercado de hipotecas desabou. A razão pela qual isso aconteceu foi por causa de um uso estranho de derivativos. Derivativos são como abstrações de ordem superior no mundo financeiro. Os derivativos oferecem uma tremenda alavancagem financeira e poder com risco imenso. O potencial de ganho é enorme, absolutamente enorme, porque você pode multiplicar seus ganhos, mas o potencial de perda é uma catástrofe completa. Eu diria que uma ética inteligente e conservadora resolve o problema no nível mais alto e local de realidade. É mais seguro e é mais provável que realmente produza uma solução. Agora você está em seu plano. Estamos simplificando novamente para um pequeno mapa, mas todas aquelas outras coisas estão inseridas. Você encontra coisas à medida que se move do ponto A para o ponto B. As pessoas pensam que o que encontram são objetos, mas isso não é verdade. Em primeiro lugar, a maioria das coisas que você encontra, na verdade, são outras pessoas, e elas não são objetos.
são complexas demais. Mesmo fora do mundo social, as coisas que você encontra não são objetos. Elas parecem ser algo mais como ferramentas ou obstáculos. Não quero dizer que vemos objetos e os transformamos em ferramentas ou obstáculos. Quero dizer que vemos ferramentas e obstáculos. O mundo se transforma em três coisas quando você se direciona para um objetivo. Coisas que atrapalham o objetivo, essas são as coisas que você não gosta. Coisas que facilitam o movimento em direção ao objetivo, essas são as coisas que você gosta. E coisas irrelevantes. Na maioria das vezes, você quer coisas irrelevantes, porque há coisas demais. A categoria de irrelevante é uma que você realmente gosta. A maioria de tudo é irrelevante se você tiver um bom plano. Algumas coisas são boas, porque o movem para a frente, e outras coisas não são tão boas. Você quer evitar as coisas não tão boas se puder, a menos que goste de correr de cabeça contra as paredes, é uma experiência de aprendizado, mas não repetiria muitas vezes. Você quer que o mundo se apresente como um conjunto de ferramentas. O que acontece é que você tem um sistema perceptivo mediado pela dopamina. É o mesmo sistema que a cocaína ativa, ou a metanfetamina, ou as drogas que as pessoas realmente gostam de tomar. É o sistema dopaminérgico que responde com emoção positiva a indicações de que você encontrou algo que facilitará seu movimento em direção a um objetivo. Isso é muito importante de se saber. As pessoas tendem a pensar que são felizes porque alcançam objetivos. Isso não é verdade, porque assim que você alcança um objetivo, então você tem um problema, que é: qual é o próximo objetivo? Isso é realmente um grande problema. Você encontra isso assim que se forma na universidade, por exemplo. No dia da formatura, você é o rei da hierarquia. No dia seguinte, você é um desempregado em potencial, funcionário do Starbucks. Então, obviamente, o feito em si como fonte de recompensa é problemático. Quando você alcança, você leva o quadro ao seu fim e depois tem o problema de precisar de um novo quadro. Isso é um problema. Mas se você está encontrando coisas que o farão avançar em seu caminho, então é ótimo. É aí que você obtém sua motivação positiva. Isso vale muito a pena pensar. Você poderia pensar sobre isso por um ano e não seria o bastante. Eis o que isso significa. Significa, em certo sentido, que os budistas estão certos em sua afirmação sobre Maya, que significa que as pessoas vivem em uma ilusão. O que eles querem dizer com isso é que você tem um objetivo, seja qual for seu objetivo, e esse objetivo dá relevância ao mundo. Você pode mudar a relevância do mundo em um instante apenas mudando seu objetivo. Você pode fazer isso. Então você pensa, é meio uma ilusão, porque você pode simplesmente mudá-la. Agora, você não quer levar essa linha de argumentação muito longe, porque mesmo que o ponto específico possa ser alterado, o fato de você estar em um desses quadros não pode ser alterado. Então você tem que estar em uma estrutura, embora possa escolher a estrutura. Ainda há um absoluto aí, que é o fato de que você tem que estar em uma estrutura. Isso não é um trivial. É muito importante. Então pensamos, a sua emoção positiva será experimentada em relação ao objetivo. E pensamos, podemos usar alguma emoção positiva. Isso é uma coisa boa. A emoção positiva inibe a ansiedade, a decepção, a frustração e a dor. Tecnicamente, ela faz isso. É por isso que um jogador de futebol americano, com o polegar quebrado que quer marcar um touchdown, pode entrar em campo e jogar o jogo de futebol, mesmo que seja um objetivo um tanto arbitrário. Ele vai arriscar a mão para lançar uma bola de futebol entre algumas traves. Você diz que estúpido de forma cínica, você vê de forma cínica a maioria das coisas que as pessoas fazem, mas você não pode ver de forma cínica sobre o fato de que as pessoas têm que fazer coisas. Então você tem um ponto. Você tem seu objetivo. Você tem sua ambição. Isso é o que transforma o mundo em um lugar potencialmente positivo. Aqui está a sacada. Isso é tão legal, quanto mais alto o objetivo, mais emoção positiva. Você pensa, por que eu deveria me preocupar? Por que eu deveria me preocupar em fazer algo elevado e difícil? Porque vale a pena. A alternativa é sofrimento estúpido.
Você não precisa de uma estrutura para sofrer. Você pode ficar deitado dia após dia e sofrer. Isso é fácil. Essa é a condição padrão. Se você não tem uma ambição elevada, então você sofre miseravelmente. A razão para isso é que a vida é realmente complexa, curta, finita, cheia de sofrimento. Você pode simplesmente ficar deitado e pensar nisso, e é horrível. Isso não é útil. As pessoas frequentemente dizem que a vida não tem sentido. Isso está errado. Se fosse sem sentido, seria fácil. Você poderia apenas ficar sentado e não fazer nada, e não faria diferença. Seria como se você fosse uma ovelha lobotomizada. É simplesmente irrelevante. Mas não é isso que acontece. Não é isso que as pessoas querem dizer quando dizem que a vida não tem sentido. O que elas querem dizer é que estão sofrendo de forma estúpida e intensa e não sabem o que fazer a respeito. O sofrimento tem significado. É apenas que não é o tipo de significado que você deseja. Então, como sair disso? Você observa o nível básico de sofrimento, que é muito alto, e então você diz a si mesmo: ok, preciso fazer algo que justifique isso. Isso não é tão fácil. O nível de sofrimento é alto. Se você vai fazer algo de si mesmo para que valha a pena existir no mundo, então você tem que mirar algo tão bem estruturado que você possa dizer: terremotos, câncer, morte da minha família, desilusão dos meus objetivos, futilidade suprema da vida e a morte térmica do universo. Não importa. Vale a pena, eu posso superar tudo isso. Aqui está outro fator complicador. Então eu disse: há 3 coisas que você pode encontrar quando está indo em direção ao seu objetivo. Eu diria que, se você vai formar um objetivo ou um plano, olhe cerca de 3 a 5 anos no futuro. Além disso, você tem algo chamado explosão combinatorial, que significa que há tantas variáveis que você simplesmente não pode prever. Então, não há muito sentido em olhar para 20 anos, porque o que diabos você sabe o que vai acontecer em 20 anos? Nada. Talvez você possa traçar um curso para 3 anos, 5 anos, algo assim. Isso não é um segmento ruim de tempo para considerar. E então considere como sua vida teria que ser para que valha a pena para você, sabendo também como você será se não valer a pena para você. Como você será se não valer a pena para você é Caim. É isso que você será, porque é disso que essa história trata. Abel é o cara que tem um objetivo e está fazendo os sacrifícios adequados. Caim é a pessoa para quem, por sua própria culpa, as coisas não estão dando certo para ele. O padrão para não fazer isso é algo como construir ressentimento, amargura, um ressentimento assassino. Que você vai agir no mundo e que as pessoas agem no mundo o tempo todo. E não é de admirar, porque sem algo elevado puxando você, o padrão é o sofrimento estúpido. Se você pegar um cachorro, prendê-lo no quintal, colocar uma coleira apertada demais para que ela machuque o tempo todo, e ele nem pode latir. Há apenas terra ao redor e está muito quente no sol. E talvez você não dê água suficiente, não será um cachorro muito feliz. A condição básica dele é a miséria. O mesmo se aplica às pessoas. Todos vocês provavelmente já assistiram a Pinóquio ou sabem sobre ele. Uma das coisas que acontece em Pinóquio é quando Gepeto decide que quer que seu boneco se torne um ser genuíno e autônomo. Ele faz um desejo a uma estrela. É uma coisa muito estranha, mas todo mundo aceita sem questionar, porque não percebemos quando estamos aceitando coisas completamente absurdas. Um artesão, criador de marionetes, faz um pedido a uma estrela e seu boneco se tornará real. Todos concordam e dizem: faz sentido. Não faz sentido algum, mas não importa. Não faz o tipo de sentido que normalmente associamos a sentido. Faz um tipo de meta-sentido, e todo mundo entende. É o que Gepeto está fazendo. Ele está elevando seus olhos acima do horizonte, fora do reino mundano, digamos, em direção ao que é transcendente. Você pode ver o transcendente se espalhar acima de você no céu. Isso está perto o suficiente para nossos propósitos. Há uma estrela. A estrela é algo eterno e brilha na escuridão. Gepeto faz um acordo com o transcendental. Ele diz: olha, estou disposto a fazer o que for preciso para que minha criação se torne autônoma. É exatamente a situação que você quer criar para si mesmo.
Você tem que descobrir qual estrela vai orientar você. Você tem que se perguntar: se tivesse a escolha de tornar sua vida valiosa, qual é o seu preço? O que você precisa? Descubra primeiro. Apenas pergunte. Você vai se dizer. Você vai ter medo, porque vai pensar: ah, eu nunca vou conseguir isso. Diminua um pouco suas expectativas. Não peça um iate super gigante de 80 pés em 6 meses. Isso só significa que você é bobo. Em primeiro lugar, isso não vai te fazer feliz. Não é sábio. Você deve fazer essa pergunta como se estivesse conversando com alguém que você gosta. Então, imagine que está falando com uma criança de 12 anos que você gosta um pouco. Não seria tão ruim se essa criança tivesse uma vida decente. O universo não te puniria se você tivesse uma vida decente, se houvesse um pouco menos de sofrimento do seu lado, especialmente se você não o impusesse aos outros. Se houvesse um pouco menos de sofrimento do seu lado e você tornasse as coisas um pouco melhores por onde passasse, o universo provavelmente ficaria bem com isso. Acho que você poderia se safar se fosse discreto. Então, pergunte a si mesmo. Depois de estabelecer seu objetivo, você sabe onde está, e então você sabe o que é bom para você, porque isso o move adiante. Isso acontece em um nível perceptual. Você não precisa mais pensar sobre isso. A literatura experimental já é bastante clara nesse ponto. Por exemplo, se eu especificar aquele pódio como o alvo da minha ação, então estou feliz quando estou caminhando em direção a ele, porque lá está ele e tudo está cooperando muito bem. E se eu especificar que quero chegar à placa de saída, o pódio se torna um obstáculo à minha frente. Então, assim que eu especificar isso, esse é um obstáculo irritante. Isso é pré-cognitivo. Acontece instantaneamente. É realmente o caso de que o seu ser se manifesta dentro dessas molduras. O que é tão legal nisso é que você pode mudar a moldura. Isso não significa que você pode jogar planetas para o alto ou algo assim, mas isso lhe dá uma grande margem de ação dentro do mundo. Se a moldura não estiver funcionando, você pode ajustá-la. Às vezes, você tem que fazer um ajuste importante nela. Não importa. Você não precisa se ater à coisa como se fosse a ideologia pela qual você morreria. É um plano provisório. É um trabalho em andamento. Com o programa Future Altering, uma das coisas que eu recomendo para as pessoas é que elas devem fazê-lo de forma ruim. Você não vai acertar de qualquer maneira, mas um plano razoável é muito melhor do que nenhum plano. Além disso, um plano razoável inclui os processos que permitirão que o plano melhore à medida que você o implementa. Então, você começa com um plano razoável. Você não precisa se preocupar se está correto. Não está correto. Isso não importa. É melhor do que nada e é isso que importa. Então, você tem o mundo dividido em coisas que o fazem feliz quando você olha para elas, coisas que atrapalham e produzem emoções negativas, e em seguida, uma série de coisas irrelevantes. Quase tudo é irrelevante. É aí que o caos está escondido. O caos está escondido no que é irrelevante. Essa é uma observação muito interessante. Uma vez que o caos é virtualmente infinito, surge uma pergunta: onde diabos você o coloca? Você o coloca no que ignora, e você pode ignorá-lo enquanto ele não estiver interferindo ativamente em seu avanço, e você pode assumir que não importa, que não é relevante. Então aqui está o ponto crucial. Há mais uma classe de coisas com as quais você pode se deparar no caminho. É onde o caos se infiltra. Digamos que você está indo do ponto A para o ponto B e algo inesperado acontece e fica no caminho. Digamos que você está vivendo com alguém e talvez até goste dessa pessoa. Vocês não são casados, então você não gosta tanto, porque caso contrário, pediria para se casarem. E assim, um quarto de você está em busca de algo melhor e 3/4 de você está meio satisfeito. Porque somos ambivalentes em relação a essas coisas. E então você descobre, ou a pessoa anuncia, que estava tendo um caso. Como você deve responder emocionalmente? A parte de você que não estava totalmente comprometida com o relacionamento fica um pouco excitada com isso, e os 3/4 de você que estão meio satisfeitos ficam magoados. Você vai explorar a parte magoada, com certeza, nas discussões que se seguirão, e não vai mencionar o fato de que está meio feliz que você tenha sido traído dessa maneira
e pode terminar o relacionamento com uma boa desculpa. Você tem uma estrutura de gelo fino em que está patinando. Há um buraco nela. Nem sequer sabemos quão profundo é o buraco, mas sabemos que há um buraco. Você está ansioso por causa disso, embora também um pouco excitado, porque só Deus sabe o que está lá embaixo. Mas você não sabe o que fazer com esse buraco. Pode ser que todo o relacionamento tenha sido uma fachada, e que todos os seus relacionamentos tenham sido fachadas, e que o motivo disso seja porque você é tão superficial que é impossível para você ter um relacionamento que não seja apenas uma fachada. Isso se deve, em parte, ao fato de você não prestar atenção às outras pessoas, e também, em parte, ao fato de ser malévolo e egoísta. Isso é uma descoberta desagradável, ou talvez seja o tipo de pessoa que você está atraindo, o que faria sentido, na verdade, se for o tipo de pessoa que você é. Há certas coisas que você pode encontrar que basicamente o desestruturam. O que acontece é que esses momentos de desestruturação sobem por toda a hierarquia de pressuposições. Uma das conclusões lógicas de ser traído em um relacionamento é que você é realmente uma pessoa ruim. Agora, outra conclusão igualmente lógica é que a pessoa com quem você está é realmente uma pessoa ruim. Outra conclusão lógica é que todas as pessoas são realmente más, de maneira macro e micro. Você não pode confiar em ninguém. Não pode confiar em mulheres, não pode confiar em homens, não pode confiar em seres humanos, não pode confiar em si mesmo. O lugar inteiro é uma catástrofe, é um pesadelo. Então você pode cair no caos. Talvez você esteja prestes a ser promovido no trabalho. Isso é bom. Você está empolgado com a promoção. Você entra no escritório do seu chefe porque ele ou ela quer vê-lo e eles dizem: analisamos seu desempenho nos últimos anos. Seu desempenho esteve entre mediano e decente. Estamos reduzindo a equipe e... tchau. Isso não é um aumento ou uma promoção. É um buraco em que você cai. A pergunta é: o que você faz? Como você enquadra esse caos emergente e cria uma ordem habitável a partir dele? Você não sabe. O sistema capitalista como um todo está podre até o âmago? Essa é uma explicação conveniente nessas circunstâncias. Você estava trabalhando para um filho da mãe psicopata? Você fez a escolha errada na universidade? E isso foi culpa de seu pai porque você nunca fez o que queria? Ou foi culpa sua por não ter enfrentado ele? Ou é uma indústria em declínio? Ou talvez seja um chamado para que você faça algo que realmente deseja fazer a vida toda, e é por isso que você está fazendo um trabalho tão miserável em sua ocupação atual, porque está amargurado e ressentido pelo fato de nunca ter feito o que queria. Você não sabe. São todas essas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito estressante, porque todas essas coisas ao mesmo tempo são coisas demais. Isso é o ressurgimento do caos. Isso é o dilúvio. Isso é o retorno ao início do cosmos. Isso é outra maneira pela qual tem sido representado mitologicamente. Você viaja todo o caminho de volta ao início do cosmos quando não há nada além de caos indiferenciado. Isso é o que você está enfrentando, e talvez seja demais para você, e muitas vezes é. Isso pode ser traumatizante. Pode prejudicar seu cérebro. É simplesmente demais para você suportar. Não importa, você está preso a isso. Como você responde? Parte é uma emoção negativa catastrófica. Você congela, e isso é proteção. Talvez você nem queira se mover. Você não quer se levantar da cama por uma semana, e isso ocorre porque seu corpo está reagindo como se o chão do quarto estivesse coberto de cobras. E a melhor coisa para você fazer é simplesmente não se mover. Congelar. Não é uma situação agradável de se estar, é muito exigente fisiologicamente, e não há nada de produtivo, exceto que talvez as cobras não vão te ver. Mas elas já te viram, então isso não está ajudando muito. Então você tem toda essa emoção negativa indiferenciada: ansiedade, medo, dor, raiva, culpa, vergonha, dor emocional, a infinidade de catástrofes. E talvez, do outro lado, espreitando lá embaixo, está o alívio de ter terminado esse trabalho. Eu simplesmente odiava esse trabalho. Eu me arrastava para o trabalho todos os dias, e há uma parte da minha alma
que está tão feliz por finalmente ter sido demitida que mal posso suportar. Talvez você nem admita isso para si mesmo, porque isso significaria que todo o tempo que você passou no trabalho foi apenas perda de tempo. Você estava se iludindo o tempo todo. É interessante considerar, no entanto, se você está na desagradável situação de ter que demitir alguém. Às vezes, demitir alguém é a melhor coisa que pode acontecer a elas, o que não significa que você deva sair e aproveitar isso. Eu conheci pessoas muito desagradáveis que realmente gostavam de demitir as pessoas. Eu vou te contar uma história sobre isso em algum momento. É bastante interessante. Mas às vezes, se alguém está apenas se arrastando em seu trabalho e fazendo-o da forma mais miserável e lamentável possível, a melhor coisa que você pode fazer por elas é dizer: você está falhando. E isso não significa necessariamente que você teria que estar falhando em absolutamente tudo o mais no mundo. Talvez você devesse simplesmente aceitar a maldita falha, sair e tentar algo novo. Isso é aterrorizante para as pessoas. E eu sei que elas odeiam e tudo mais, mas às vezes é melhor do que a alternativa, que é uma morte lenta e torturante. Aqui está uma maneira engraçada de olhar para isso. Digamos que você caia direto no buraco que está por baixo de tudo. Você encontrou uma anomalia que não entende. Você diz: do que exatamente é feita essa anomalia? Eu sei que é uma maneira estranha de pensar. É uma metáfora. Do que é feita essa anomalia? Aqui está uma maneira de pensar. Ela é feita de matéria espiritual. Isso é algo que aprendi em parte com Piaget. A anomalia é feita de matéria porque, é claro, esse é o mundo. Matéria. O mundo também é o que importa, e assim é uma bela dualidade. Mas também é feita de espírito, porque quando você encontra algo anômalo e entra na toca do coelho, quando você vai para o submundo que está por baixo de tudo em que você confiou, você aprende coisas lá embaixo. O que está lá embaixo é informação. Pode ser muito mais informação do que você gostaria, mas é informação. O que você pode fazer com a informação? Você pode aprender com a informação. Você pode se colocar de forma que melhore. Isso também é útil. Talvez você seja uma psique em vez de um espírito. Isso depende se você é um materialista ou não, mas pelo menos podemos dizer que você é uma psique. A questão é: do que é feita a sua psique? Obviamente tem um substrato material, mas a matéria acontece de estar disposta em uma ordem específica, e essa é uma ordem de informação. E assim você encontra essa informação latente quando cai no submundo que está por baixo de tudo. Então, o que você pode fazer é aprimorar a sua psique. Você pode crescer o seu espírito. O que você faz é pegar a nova informação e incorporá-la. Isso é como comer a maçã que Adão e Eva comeram. Você incorpora, e isso faz mais de você. Isso não é uma proposição metafórica ou metafísica. É apenas dizer o que acontece quando as crianças aprendem. Pense no que acontece. Uma criança de 3 anos tem uma representação do mundo com baixa resolução e é um ser humano com uma resolução relativamente baixa. Ela tem todos os elementos constituintes, mas elas não estão diferenciadas de maneira significativa. Isso ainda está por vir no futuro. Então, o que a criança faz? Ela explora. O que ela explora? Coisas que ela não entende. É aí que a informação está, porque você já entende o que entende. Não há informação. Você vai onde não entende. É aí que está a informação. A partir dessa informação, você gera um mundo de maior resolução e uma identidade de maior resolução. Você gera espírito e matéria a partir do confronto com o dragão subjacente do caos. Isso é o que você faz quando desce ao submundo. Se isso não te matar, ou se não fizer você desejar estar morto, o que você provavelmente vai desejar. Mas há uma parte de você que precisa morrer lá de qualquer maneira. Então talvez isso não seja tão ruim. Se você teve um relacionamento que terminou em traição, então há algo que simplesmente não está certo? Você pode pensar: isso é meio moralista. Na verdade, não me importo de ser moralista, caso você não tenha percebido. Mas não é um comentário justo, porque você está jogando um jogo estúpido. Viver com alguém é infidelidade. Essa é a regra do jogo? Você decidiu as regras.
Com o jogo vem uma moralidade. A moralidade são as regras do jogo. Então, a coisa desmorona na infidelidade. É como se você tivesse jogado o jogo errado, ou fosse o jogo errado. É uma das duas coisas. Você escolheu o maldito jogo, e tendo escolhido o jogo, não pode de repente dizer: não, essas não são as regras. Se você escolheu o jogo, escolheu as regras. E se você não consegue cumprir as regras, então fracassou. Agora você pode dizer que poderia escolher um jogo diferente. Eu não me importo com a forma como você resolve o problema. Você ainda está preso com o problema. É um problema moral, fundamentalmente, e pode exigir uma grande reformulação para resolvê-lo. Então você está no ponto A, tentando chegar ao ponto B. Você tenta estudar medicina. Você faz a prova para entrar na faculdade de medicina. Você fica no último lugar. Não sei quem você é, mas você não é um estudante de medicina, e talvez nunca tenha sido. E é aí que está o problema. Então, quem diabos é você? Você não sabe. Colapso neste lugar de incerteza motivacional e emocional e de informações tremendas. É um lugar de transformação. É a fênix que queima. É a jornada ao submundo. É a jornada ao inferno. Pode realmente ser uma jornada ao inferno, porque você pode descobrir que a razão pela qual seu parceiro o traiu, ou você não conseguiu a promoção, é que há algo seriamente errado com você. E você sabe disso. E não estou falando apenas de você não saber o que está fazendo. Quero dizer que há 25% de você que está trabalhando voluntariamente para as coisas darem errado. E assim você cai no submundo e descobre que, droga, acabei de conseguir exatamente o que estava procurando. Ou, eu consegui exatamente o que a pior parte de mim estava buscando. Essa pior parte é algo a ser resolvido. Isso não vai ser fácil, porque está enraizado em você como algo seriamente feroz. Você tem brincado com isso por muito tempo, e talvez nem consiga mais desvinculá-lo. Você vê pessoas assim na terapia com muita frequência, ou as vê vagando pelas ruas como antigas cascas catastróficas de si mesmas. Elas chegaram ao submundo e acabaram no inferno. Essas são as pessoas às quais você costuma manter distância quando anda na rua. Então você está lá, no submundo, de volta onde as informações latentes existem, e há simplesmente muitas delas. É por isso que a história de Adão e Eva é arquetípica. Estamos sempre ingerindo algo novo que nos coloca em um novo estado de autoconsciência. É sempre uma demolição catastrófica de nosso paraíso anterior, por mais insuficiente que fosse. Algo surge para destruí-lo e abalar nossas vidas. Essa é uma viagem ao submundo, para fora do jardim murado e para o caos. O que é tudo isso? Existem muitas maneiras de interpretá-las. É uma transformação. Há uma cidade murada, protegida. Ela tem um problema, porque todas as cidades têm problemas. Tudo é imperfeito, e é dali que o caos surge. Talvez você saia como um herói para lutar contra o caos e reestabelecer a paz. Isso é o que você deve fazer. E talvez libere alguma informação enquanto faz isso. Ou talvez estabeleça um relacionamento. E essa é a jornada. Identificação do problema, dano, caos, confronto voluntário, reconstituição do mundo. Isso é a existência humana. Esperançosamente, não é apenas linear, é passo a passo. Você que emerge como consequência de sua última catástrofe é tudo o que você era antes, mais algo a mais. Isso realmente constitui o que você pode descrever como progresso mensurável? Isso é mais um argumento contra o relativismo moral. Se você pode fazer tudo o que podia fazer antes e pode fazer mais algumas coisas, podemos simplesmente definir isso como melhor. Não é uma má definição. E então temos um avanço. O que você está tentando fazer é diferenciar o mundo e se diferenciar. Sempre que você passa por uma dessas revoluções, espero que ambas as coisas aconteçam. E há uma moral nessa história, que é fazê-lo voluntariamente. E talvez não esperar que aconteça de forma catastrófica. Mantenha os olhos abertos e quando algo sair um pouco errado e você puder consertar, conserte. Talvez isso importe. Talvez isso seja matéria. Talvez seja exatamente a matéria da qual você deve ser construído. Talvez seja a matéria da qual o mundo deve ser construído.
Se uma parte de você está dizendo que isso importa, o que isso significa é que há algo ali com o qual você precisa se envolver. Isso é o que significa algo importar. De vez em quando, você está passando pela vida e algo importa. Está chamando por você. É o mundo não revelado tentando se revelar para você. Tudo o que você precisa fazer é permitir que ele se revele, e talvez uma pequena mudança de comportamento seja tudo o que precisa acontecer. Você não precisa se queimar totalmente e nascer de novo. Talvez você possa apenas consertar um pouco algo que deu errado, para que possa passar por uma sequência de micromortes contínuas em vez de esperar pela catástrofe que poderia te levar tão fundo que você nunca se recuperaria. Tudo o que você precisa fazer é prestar atenção. Todo o seu sistema nervoso está fazendo isso por você. Você tem um objetivo, um problema acontece então, o que você deve fazer? Você deve consertá-lo. Você deve se envolver. É por isso que está chamando você como se fosse importante. Está dizendo que há uma parte indeterminada do mundo que deseja se manifestar em um ser completamente articulado e chamou você para fazer isso. Se você o ignorar, ele se acumula. Se ele se acumula, se transforma no dragão do caos. Ele espera até você não estar no seu melhor e em seguida te devora. Essa é a alternativa. Parece ser um plano ruim, a menos que você esteja buscando a sua própria destruição. Esta é uma introdução longa a Noé. Você precisa disso porque não consegue entender a história de outra maneira. É disso que a história se trata. Agora podemos passar pela história rapidamente, embora não pareça que conseguiremos passar por tudo isso hoje à noite. Começaremos com a próxima sessão do Gênesis. Isso é imediatamente após Caim e Abel. Há uma pequena história para começar, apenas um fragmento. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Agora, houve várias tentativas de interpretar essas poucas linhas um tanto confusas. Mas eu vejo isso como um reflexo do desenvolvimento clássico da mitologia heróica. Isso é uma espécie de nostalgia pelo passado. Imagine que você tem uma cultura baseada na pesca. Você tem que ser um bom pescador. Os seres humanos que usam ferramentas simples para pescar são pescadores incrivelmente bons. Eles sabem de tudo o que se possa imaginar sobre peixes, senão morreriam. Então, é realmente importante que eles aprendam tudo sobre peixes. Talvez eles pesquem há umas 130 mil décadas. Há muito conhecimento acumulado. Então, a pergunta é: quem ensinou a humanidade a pescar? A resposta é: fragmentos de indivíduos ao longo da história. Mas você não vai se lembrar dos malditos fragmentos. Você os reúne todos na estrutura do pescador heróico, o cara que estabeleceu o padrão adequado para pescar, seja qual for esse padrão. Um dos padrões pode ser não pegar todos os malditos peixes, porque então não haverá nenhum para o próximo ano. Mas todos esses fragmentos de descobertas são estruturados em heróis do passado. Então, o que você faz, se é um pescador, é agir como o pescador heróico do passado. A ideia de que houve homens de renome ou heróis no passado é apenas um fragmento dessa sequência de ideias. No passado, havia seres humanos poderosos que estabeleceram os padrões corretos de existência. Eles eram os filhos de Deus, que se casaram com as filhas dos homens. É interessante também, porque sabemos que os homens mais competentes têm uma probabilidade desproporcional de deixar descendentes. É uma maneira perfeitamente razoável de formular a existência. Em relação ao dilúvio. Isso é de Mircea Eliade, que escreveu um livro chamado A História das Ideias Religiosas, que eu recomendo fortemente. É um conjunto de 3 volumes. É brilhante.
Isto é o que Mircea Eliade tinha a dizer sobre os mitos do dilúvio. Como é bem sabido desde as compilações feitas por André, Usener e Fraser, o mito do dilúvio é quase universalmente disseminado. Está documentado em todos os continentes e em vários níveis culturais. Um certo número de variantes parece ser o resultado de disseminação, em vez de regeneração espontânea, digamos assim, primeiro da Mesopotâmia e depois da Índia. Também é possível que uma ou várias catástrofes diluvianas tenham dado origem a narrativas, mas seria arriscado explicar um mito tão difundido por um fenômeno do qual não foram encontrados traços geológicos. Eliade escreveu isso há um tempo. Acho que ele escreveu esse livro nos anos 80, talvez nos anos 70. Mas, desde então, houve bastante evidência avançada em várias áreas para a existência de inundações catastróficas que ocorreram dentro da memória relativa da civilização humana. Conheço um artista de uma tribo indígena que me contou uma história de inundação. Eles têm uma história que é quase idêntica à história de Noé, exceto, é claro, que envolve canoas gigantes, mas é a mesma história. Se me lembro corretamente, eles soltam um corvo. Noé solta um corvo primeiro e depois uma pomba quando a inundação chega ao fim. E tem uma relação com a Torre de Babel também. As canoas são todas juntas. Não é uma única canoa gigante, são várias canoas juntas. Elas resistem à inundação. E então as canoas se separam e se espalham por todo o mundo. É por isso que existem pessoas em todo o mundo. De qualquer forma, a história está muito amplamente disseminada. Houve inundações na América do Norte, e não faz muito tempo. Você pode pesquisar sobre as inundações Missoula. Elas ocorreram entre 13 e 15 mil anos atrás. É possível manter uma tradição oral por um tempo muito longo. Pode parecer que as sociedades tradicionais não mudam, afinal, são tradicionais. Portanto, elas têm as mesmas histórias ao longo das gerações. As inundações Missoula foram uma consequência do derretimento do gelo glacial. Acredita-se que tenham ocorrido cerca de 55 delas entre 15 mil e 13 mil anos atrás, e elas descarregaram volumes de até 15 vezes o volume do rio Amazonas. Essas foram inundações de grande escala. Em 2008, foi publicado um artigo chamado Mudanças Climáticas e Dispersão Humana Pós-Glacial no Sudeste Asiático, afirmando que houve múltiplas inundações, especialmente afetando o Sudeste Asiático entre 15 mil e 7 mil anos atrás. Portanto, Eliade pode estar um pouco errado na noção de que não há vestígios geológicos de tais inundações catastróficas. Mas, de qualquer forma, não importa, porque ainda estamos analisando isso do ponto de vista psicológico. A maioria dos mitos de inundação me parece, de alguma forma, fazer parte do ritmo cósmico. O mundo antigo, povoado por uma humanidade desestruturada, é submerso sob as águas, e algum tempo depois, um novo mundo emerge do caos aquático. Em muitas variantes, a inundação é o resultado dos pecados dos seres humanos. Às vezes, resulta simplesmente do desejo de um ser divino de pôr fim à humanidade. As principais causas residem tanto nos pecados dos homens quanto na decrepitude do mundo. É uma análise brilhante, em parte porque traça esse belo paralelo, como mencionei um pouco antes, entre o fato de as coisas darem errado por si mesmas e o fato de que você pode acelerar isso não prestando atenção. Então, se você está em um relacionamento, sabe que um relacionamento exige muita manutenção. E você sabe quando ele precisa ser mantido porque começa a desenvolver uma certa distância da pessoa com quem você tem o relacionamento. Então, isso começa a ser tingido com um pouco de falta de atenção e talvez alguma distância emocional. Você sente isso e pensa. É difícil dizer o que você pensa. Mas você sente, de qualquer forma. Você sabe que surgiu. Então você tem uma chance, nesse ponto, de consertar o que deu errado. Isso exigiria alguma reconfiguração de ambos. Talvez de uma pessoa mais do que da outra, mas seja como for. Requer uma discussão séria. Notei que isso tem acontecido. E talvez seja você e talvez seja eu. Devemos provavelmente descobrir, porque seria conveniente se fosse você, mas se for eu, gostaria de consertar. É por isso que você ouve seu parceiro. Eles podem lhe dizer que há algo estúpido em você que você não sabe.
Se você pudesse consertar, não precisaria ser estúpido desse jeito nunca mais. Na verdade, é uma das características verdadeiramente úteis de ter um parceiro. Você realmente quer ser estúpido e continuar a repetir seus erros pelo resto da vida? Eu sei que é mais conveniente fazer isso do que ter uma discussão sobre por que você é estúpido e como você poderia ser melhor. Mas é melhor ter a discussão e aprender onde poderia melhorar. Portanto, as principais causas residem tanto nos pecados dos homens quanto na decrepitude do mundo. Geralmente, os pecados são atos, onde as pessoas fazem coisas que sabem ser erradas, ou falham em fazer coisas que sabem que seriam certas. Isso não importa muito. Então aqui está uma ideia de inundação. Me diga o que vocês acham disso. Há essa ideia de que um ser julgador irá inundar você se continuar em seus caminhos tortos. É um dos exemplos de Deus sendo um pouco severo no Antigo Testamento. Não é algo que as pessoas modernas realmente aprovam muito. Gostamos de nosso Deus um pouco domesticado. Não é assim que a coisa funciona. Muitas vezes tenho refletido sobre a reação na América do Norte ao furacão em Nova Orleans. Existem duas maneiras de interpretar. Uma delas é que a Mãe Natureza tem um acesso de raiva e envia um furacão para Nova Orleans, arrasando tudo. Isso é uma catástrofe e é um exemplo de nossa fragilidade diante do poder natural. Existe outra maneira de interpretar. Talvez seja injusto, mas servirá para fins de ilustração. Os holandeses constroem diques para conter o oceano. Eles são realmente eficazes, porque o país deles está em grande parte debaixo d'água. Acontece que, se você for à Holanda, na verdade, não está debaixo d'água. E assim, seus diques estão funcionando. Os holandeses são um povo muito organizado, e eles têm que ser, porque o país deles deveria estar inundado. Você precisa ser organizado se o seu país deve estar debaixo d'água. E assim eles são muito organizados. E eles têm uma regra para seus diques. Eles tentam estimar a pior tempestade oceânica possível que ocorrerá em 10.000 anos, e depois garantem que os diques resistirão a isso. Pelo que entendi, o Corpo de Engenheiros do Exército em Nova Orleans construiu os diques para uma tempestade a cada 100 anos. Isso não é tão bom, porque vivemos cerca de 80 anos. Isso significa que a probabilidade de uma dessas tempestades acontecer durante uma vida é bastante alta. Portanto, talvez esse não tenha sido o planejamento mais sábio, especialmente porque parte de Nova Orleans deveria estar debaixo d'água. E pior, o Mississippi é um estado conhecido por sua corrupção. E assim, você também poderia dizer que uma quantidade tremenda de tempo, dinheiro e recursos que poderiam, deveriam e foram planejados para serem usados para resolver o problema não foram utilizados. E então, o furacão veio. Se a infraestrutura não foi mantida e construída de acordo com as especificações tecnicamente possíveis para proteger a cidade, Nova Orleans não se preparou como deveria. E todos sabiam disso. E o furacão veio e devastou a cidade. Por que você acha que foi uma catástrofe natural? Para mim, isso é um exemplo, se você pensar a respeito de uma perspectiva metafórica, de um Deus julgador decidindo usar uma inundação para ensinar uma lição moral. Você pode dizer que isso é bastante severo. Toda a coisa da inundação foi um pouco severa. Apontar que poderiam ter sido tomadas medidas, que duvido que tenham sido tomadas, embora todos saibam exatamente o que aconteceu. Você pode considerar isso um diagnóstico, mas é irrelevante. O que estou realmente tentando dizer é como as histórias mitológicas se alinhariam com isso. Você poderia contar uma história sobre a Mãe Natureza manifestando sua catástrofe e potencial para a tragédia, ou você poderia contar outra história de uma falha absoluta na estrutura social humana e no indivíduo humano em abordar um problema que todos sabiam que existia. Isso é um bom exemplo de como a inundação vem quando você não está se comportando adequadamente. Uma das coisas interessantes do Antigo Testamento e das pessoas que o escreveram é que eles sempre presumiam que se houvesse um dilúvio, isso significava que você não se preparou adequadamente. Era como um axioma a priori. Você foi inundado. Você não se preparou o suficiente. Como você pode dizer isso? Você foi inundado. Essa é a evidência. E você pode dizer, isso não é muito justo. Justiça não é o ponto. O ponto é,
Você quer ser inundado, destruído de novo ou não? O justo seria: é melhor você descobrir por que foi inundado e consertar para que isso não aconteça de novo. Isso é o que se deve fazer quando se pensa em moralidade. Como seguir o caminho mais apropriado para chegar ao destino que você acha que seria o melhor possível? O cosmos gradualmente se deteriora e acaba caindo em decadência. Essa é a razão pela qual ele precisa ser recriado. Em outras palavras, o dilúvio realiza em escala macrocósmica o que é simbolicamente efetivado durante o Festival de Ano Novo: o fim do mundo e o fim de uma humanidade pecadora para possibilitar uma nova criação. Há muita informação embutida nessas poucas linhas que Elíade escreveu. Nos rituais mesopotâmicos, os mesopotâmicos representavam o colapso do reino no caos, no Festival de Ano Novo. É um pouco do que fazemos quando fazemos resoluções. É um ritual degenerado. Não quero dizer que seja ruim. Quero dizer que são os restos de algo muito mais grandioso. Os mesopotâmicos levavam seu imperador para fora da cidade murada uma vez por ano. Faziam-no ajoelhar-se, tiravam todas as suas roupas reais e depois o batiam com uma luva, se me lembro corretamente. O sacerdote fazia isso. Em seguida, faziam-no enumerar todas as maneiras como ele não estava sendo um bom imperador naquele ano, como não estava sendo um bom Marduk. Era para isso que ele estava na Terra, para ser o cara com olhos em volta da sua cabeça, que pronuncia palavras mágicas e que transforma o caos em ordem. Isso é o que o imperador deveria fazer. O imperador deveria ter um pouco de humildade, porque você não é Deus encarnado. Provavelmente cometeu alguns erros. Você consegue pensar em maneiras de, no último ano, não ter aproveitado todas as oportunidades possíveis para transformar um pouco de caos em ordem habitável? Isso é algo bom para se pensar. É isso que você está pensando quando faz uma resolução de ano novo, mesmo que não saiba. Você poderia ser uma pessoa melhor no próximo ano. Você pode imaginar a inundação, depois se colocar no caminho certo e se preparar. Isso significa que talvez você possa evitá-la. Também significa que, mesmo que você não a evite, pode enfrentá-la. Na verdade, essa é a história de Noé. O que acontece com Noé é que ele consegue ver que as coisas não estão boas e que uma inundação está chegando. Deus o está avisando. Diz na história que Noé andava com Deus. Lembre-se de que foi o que Adão fez antes de ficar todo autoconsciente com relação a tudo isso. Ele andava com Deus. Vamos falar mais sobre isso da próxima vez. Mas o que isso poderia significar, talvez, é que porque Noé estava no caminho certo, seus relacionamentos familiares eram bons, ele podia enxergar um pouco mais no futuro do que alguém cuja visão estava completamente obscurecida pela névoa e pelo caos. Ele podia perceber que as coisas não iriam correr bem e, portanto, se preparou. E porque ele se preparou, as coisas realmente correram bem para Noé, mesmo que a inundação tenha vindo. Isso é algo bastante interessante. É uma questão indeterminada na existência humana. Quão grande teria que ser um furacão para destruir Nova Orleans se todos estivessem preparados? Você não vai destruir os holandeses. Isso seria uma tarefa difícil. Teria que ser uma tempestade bem grande para romper os diques deles. Quão bem defendida poderia estar Nova Orleans se ninguém no governo municipal e estadual fosse corrupto? Seria o fim do problema dos furacões, porque é algo que poderíamos lidar claramente. O mesmo se aplica à sua própria vida. Há inundações chegando, pode ter certeza disso. Isso é absolutamente certo. Algumas delas serão pessoais, algumas serão familiares, algumas serão sociais, políticas e econômicas. Serão catástrofes para você ou você as superará? A pergunta é: você está se preparando? A primeira questão pode ser: você tem sua vida em ordem o suficiente para percebê-las com antecedência, para que possa tomar medidas apropriadas? Talvez apenas para evitá-las. Talvez para não ir onde a inundação vai ocorrer. Isso é algo simples, mas talvez você não tenha essa opção. Pode ser uma catástrofe. Talvez alguém da sua família fique muito, muito doente. Talvez haja apenas um pequeno caminho para que tudo não desmorone, não termine em divórcio, não termine em morte, não termine em tristeza, não termine em catástrofe. Mas a margem de erro é reduzida virtualmente a zero.
Cada imperfeição que você trouxer para essa situação aumentará a probabilidade de que essa tragédia se torne algo indistinguível do inferno. E isso está chegando. Está vindo em sua direção, com toda a certeza. Portanto, talvez a melhor coisa a fazer seja se preparar, para que seja o menos terrível possível quando chegar. Vou encerrar com uma história. Esta foi uma história muito comovente para mim. Minha sogra tinha demência. Ela desenvolveu a doença relativamente jovem, por volta dos 55 anos. Seu marido, que era um cara muito extrovertido e conhecido na cidade, eu cresci em uma cidade pequena e todo mundo o conhecia. Ele era carismático, bebia demais, era um bom homem de negócios e uma pessoa bastante notável. Um verdadeiro personagem, mas não exatamente um homem de família. Quando sua esposa ficou doente, ele realmente cuidou dela. Foi algo admirável de se ver. Lidar com alguém que tem Alzheimer, para todos os efeitos, não é brincadeira. Eles são tirados de você pedaço por pedaço. E isso não é bonito. É difícil. Ele simplesmente assumiu isso perfeitamente. Foi bem menos terrível do que poderia ter sido. Foi uma tragédia, mas não foi o inferno. Eu estava lá quando ela morreu. A família da minha esposa é realmente muito boa. A irmã da minha esposa é enfermeira de cuidados paliativos. Você tem que ser uma pessoa bem forte para ser enfermeira de cuidados paliativos, mas é possível, o que é bastante interessante. Isso significa que você pode construir relacionamentos genuínos com pessoas nas últimas fases de suas vidas, e as pessoas simplesmente morrem ao seu redor o tempo todo. Ainda assim, ela é uma pessoa competente, viva, alerta e divertida. Ela é alguém em quem você pode confiar em uma tragédia. A outra irmã dela é farmacêutica. Minha esposa já foi voluntária em alas de cuidados paliativos e também é muito boa em cuidar de pessoas que realmente não estão em boa saúde. Então estávamos lá quando minha sogra morreu. Aqui está uma situação de leito de morte para você. Uma pessoa está morrendo e todos estão brigando uns com os outros. Se você acha que isso é incomum, então seus olhos não estão abertos. É bastante comum. E então não é apenas uma tragédia, é o inferno. Talvez você possa suportar a tragédia, mas não pode suportar o inferno. Nessa situação, isso não aconteceu. Todo mundo se uniu. Ela morreu, mas o que foi tão interessante foi que a família realmente se uniu mais como consequência. Então, embora algo tenha sido retirado de um lado, algo foi ganho do outro, o que não foi trivial. Não estou tentando ser otimista e dizer que o universo é um lugar maravilhoso com tudo isso. Alguém morreu de uma maneira feia e foi difícil. Mas foi muito melhor do que poderia ter sido. E talvez tenha sido o suficiente. Essa é a questão. Isso é algo que eu constantemente me pergunto. Se as pessoas fizessem o que pudessem para falar a verdade e prestar atenção, talvez a tragédia que faz parte da vida não precisasse se deteriorar no inferno insuportável que não precisa fazer parte da vida. Talvez possamos realmente tolerar a tragédia. Talvez possamos até superá-la, ou talvez até possamos mitigá-la. Fazemos esse tipo de coisa o tempo todo. Sempre é uma questão em aberto. Eliade expressou isso muito bem. As inundações são consequência do fato de as coisas se desmoronarem. Ou as inundações são consequência do fato de as pessoas cometerem erros que sabem que não deveriam cometer e cometem de qualquer maneira. Isso é errar o alvo. Você não vai acertar o alvo ao menos que o especifique. Ou, tendo especificado, simplesmente diz: dane-se. Não é tão importante. Você tem que ter cuidado quando diz algo como dane-se. Uma das coisas que pode acontecer é que você realmente acabe no inferno por um período de tempo bastante prolongado, ou talvez pelo resto de sua existência miserável. Certamente é o caso que as pessoas existem lá. Eu as vi existir no inferno. Uma vez que você está no inferno, não é simplesmente uma questão de sair, e assim pode ser importante que as coisas que importam sejam abordadas. Pode ser importante que você faça o que puder para andar com Deus. Como eu disse, vamos falar mais sobre isso na próxima vez. E pode ser que seja assim que você constrói uma arca e é protegido da inundação, mesmo que a maldita tempestade venha. Uma coisa engraçada que notei sobre o nosso sistema de educação
e a maneira como ensinamos os estudantes. Existem essas bobagens de proteger os sentimentos dos estudantes. Na maioria das minhas palestras, eu teria que ter um aviso a cada 15 segundos. Digo aos meus alunos quando são jovens: não se iluda. Você vai desenvolver uma doença grave, pelo menos uma, talvez duas ou três, e uma delas provavelmente será crônica. E se não for você, será alguém que você ama. Será seu marido, será seu pai, será seus filhos. Isso está vindo. E também está vindo muita morte e dor. Que tipo de pessoa exatamente você será quando isso acontecer? Essa é a pergunta certa. Não é como você vai ser feliz em sua vida? Isso não vai acontecer. É uma ambição estúpida, na minha opinião, porque é muito superficial. A felicidade vem e vai como o sol aparecendo atrás de uma nuvem. Se você está feliz, aproveite. É um presente do cosmos ser feliz. Mas não busque isso. A busca deve ser, quando a maldita tempestade vier, você quer ser a pessoa que construiu a arca. E é disso que se trata a história de Noé. A tempestade está sempre chegando. Isso é outra coisa que vale a pena comentar sobre essa história. Há um elemento apocalíptico na tradição judaico-cristã. Há a ideia de que o fim do mundo está sempre perto, e você deve estar preparado para ser julgado. Isso é verdade. A razão pela qual é verdade é porque o fim do seu mundo está sempre próximo. Isso certamente acontecerá, e você será julgado quando isso acontecer. Caberá a você descobrir o que fazer com o fato de que seu mundo acabou de desmoronar. Isso será um problema moral de gravidade suprema. Isso o empurrará até os seus limites e você descobrirá exatamente onde estão suas fraquezas, porque é isso que acontece em uma crise. A razão pela qual isso é uma realidade arquetípica e a razão pela qual isso se esconde por baixo de toda a estrutura judaico-cristã, o apocalipse iminente, é que sempre vivemos em tempos apocalípticos. Seu mundo está sempre, de pequenas e grandes maneiras, chegando ao fim. Então, o que você faz? Você se prepara. E então, talvez, quando o fim chegar, você obtenha outro mundo. Isso seria um bom negócio.